Olá, tudo bem? Vamos agora resolver esse problema aqui de um circuito sequencial pneumático que vai seguir essa ordem de movimentos: A mais, B mais, C mais, A menos, B menos, C menos. Então, A avança, B avança, C avança, A recua, B recua, C recua. É bem simples, mas tem aqui um número maior de cilindros. A gente vai trabalhar com 3 cilindros dessa vez, os cilindros A, B e C, ok? Primeira coisa, a gente tem que identificar se essa sequência é direta ou indireta. Dividindo a nossa sequência na metade, o que nós teremos de cada lado aqui? ABC e ABC. Como as duas metades têm a mesma sequência de acionamento de cilindros, essa é uma sequência direta. Sendo uma sequência direta, nós utilizaremos o método intuitivo. Porque a sequência direta ela garante a gente que não vai ter sobreposição de sinal. Então a gente pode fazer da forma mais simples possível, que não haverá problemas. Então vamos começar fazendo a primeira sequência, os elementos correspondentes ao primeiro cilindro. Então é um cilindro de duplação, que vai precisar de uma válvula ou de 4 duas vias ou de 5 duas vias. Vamos usar a de 5 duas vias. Nós poderemos ter aqui embaixo as válvulas de sinal. Poderia ser do seu lado esquerdo somente uma que será acionada por botão, mas eu prefiro utilizar duas aqui, uma para o botão, uma para o rolete. Isso vai ficar mais claro mais para frente. Primeiro, já que eu costumo esquecer, botar todos os escapes dessas válvulas. As portas 3 e 5 de cada uma dessas válvulas. Essa 3 duas vias de cima na linha do acionamento da válvula 5 duas vias, da válvula de controle de posição, a gente vai de direção, perdão, a gente vai colocar como acionamento por rolete e retorno de mola, assim como essa também será a rolete com retorno por mola. E aqui nós temos uma com duplo piloto pneumático, ok? Essa aqui de baixo será a válvula com um botão que vai dar a partida no nosso movimento. Então, um acionamento manual por botão e retorno por mola. Podemos conectar as vias, as válvulas e do atuador. Isso daqui vai ser igual tanto para os cilindros o A, B e C vai repetir essa sequência. Tá? Então, podemos colocar aqui. Ok. Vamos botar mais aqui embaixo na questão do tratamento do ar, do fornecimento do ar, um ponto de ar comprimido, uma unidade de condicionamento e também mais uma, vamos deixar 100. Poderia colocar mais uma 3 duas vias com válvula, com trava aqui, com botão com trava, mas não é necessário não. Não é obrigatório. Vamos deixar 100. Vamos alimentar essas válvulas então.
Tá todo mundo... Pera. Tá todo mundo alimentado agora. Seguindo. Como é um método intuitivo, a gente pode fazer a sequência usando a lógica que vem na nossa cabeça, que não vai ter nenhum problema de sobreposição de sinal. Mas lembra que é sempre importante nomear nossos componentes. Por isso eu vou colocar aqui o nome de cada um deles, usando a lógica que foi mostrado numa videoaula anterior. Usar aqui essa opção de texto. Então, esse é o meu cilindro 1.0. Se esse é o meu cilindro 1.0, a válvula correspondente a ele é a 1.1. Aquelas com colete a gente não vai precisar colocar uma caixinha de texto, mas aqui nessa do botão eu vou precisar ela, como é responsável pelo avanço e o avanço usa um dígito par. Essa daqui vai ser a minha 1.2. Essa daqui vai ser a minha 1.4. Lembrando que os componentes responsáveis pelo avanço utilizam o dígito par. Cheguei um pouquinho para dentro aqui só para a gente conseguir enxergar a etiqueta que tinha ido para fora. Aqui vai ser o nosso 1.3, que é responsável pelo retorno do atuador 1.0. O próximo, como números ímpares são usados para retorno, isso daqui é minha 1.3, já que a 1.1 é exclusiva da direcional. Aqui 2.2, aqui 2.3, aqui 3.2 e aqui 3.1. Bem simples, ok? Vai faltar ainda colocar o nome desses cilindros e válvulas. Esse cilindro é o 2. Essa válvula é a 2.1. E aqui nós temos o cilindro 3 e a válvula 3.1. Ok. Nosso circuito aqui está organizado. Agora o que a gente tem que ver é o seguinte: onde cada uma dessas válvulas vai estar conectada em relação aos nossos cilindros, tá? Como são todas roletes, elas estão fisicamente no nosso circuito conectadas junto às hastes do nosso cilindro. Então, quem determina que ela vai estar acionada ou não é a posição da haste do cilindro, ok? Então, como que a gente vai saber qual é a posição certa, por exemplo, do rolete 1.4 ou do rolete 1.3? Podemos analisar da seguinte maneira. Meu primeiro movimento é o avanço do cilindro A. Então, a gente vem aqui para o cilindro A, clica na questão das etiquetas, e como é o avanço do cilindro A, sendo que esse é um cilindro que tem a haste dele do tamanho de 100 milímetros, a gente pode colocar aqui, então, que como o movimento é de avanço, a gente quer saber a posição dele no final. A posição final dele é de 100 milímetros. E a gente vai ver agora o seguinte: qual é o próximo movimento? Depois que essa haste chegar aqui no final, qual é o próximo movimento? É o avanço de B. Se é o avanço de B, o B é o meu cilindro 2. E se é responsável pelo avanço do B, é um número par, então é o 2.2. Essa lógica a gente vai seguir para todos os cilindros, ok? Então, se o meu movimento atual é o B, eu venho aqui no cilindro B, que é o 2.0, vou em etiquetas, e como essa posição é o do avanço dele, é a posição final, é a posição de 100 milímetros. Em 100 milímetros, o que vai ter que acontecer quando esse rolete for acionado? O avanço de C
C é o meu cilindro 3, e como é responsável pelo avanço, é seguido do ponto 2. É essa válvula aqui, é esse rolete, ok? Próximo movimento, então, o nosso movimento atual é o C+, o avanço de C, cilindro 3. Vamos editar etiquetas. Tenho aqui no C a posição de 100, porque quer dizer que ele está avançado. E meu próximo movimento é o recuo de A. Se é o recuo de A, é 1.3, porque o A é o meu cilindro 1 e o 3 é a válvula correspondente ao retorno dele, ao recuo dele, ok? Feito. Então, o nosso movimento atual é o recuo de A. O recuo de A é responsável pelo quê? Pelo recuo de B. Então, volto para o A. A gente vai tratar do recuo de A. O recuo de A é a posição 0, de 0 milímetro. E, como próximo movimento é o recuo de B, é o 2.3, que é a válvula correspondente ao retorno de B. Feito isso, podemos chegar aqui no cilindro 2, que é o nosso cilindro B, que é o nosso movimento atual, e vamos ver aqui o que vai acontecer no recuo de B, que é o 0 aqui. O próximo movimento é o recuo de C, então 3.1. 3.1 não, perdão, que 3.1 é direcional. 3.3. Ok. E o último movimento é o recuo de C. Presta atenção no seguinte. O 3.3 vai ser responsável. Aqui eu coloquei errado, vou corrigir, tá? Está em 3.1 aqui, mas na verdade é 3.3. Deixa eu ver se eu não cometi esse erro em alguma outra. Não, foi só aqui. Então está aqui 3.3 para 3.1. É da direcional aqui. A de controle de direção. Então vamos fazer o seguinte. Você poderia encerrar seu circuito aqui e não ter essa válvula 1.4. Fazer que só o 1.2 seja responsável pelo avanço do cilindro A. O 1.2, que é uma válvula com acionamento por botão. Só que isso não você vai ter um custo maior para colocar mais uma válvula, mas é interessante você ter mais uma válvula, que ele garante que você só vai ter o primeiro movimento se o ciclo terminou, ok? Não depende que alguém, por exemplo, pressione o 1.2 antes da hora que ele vai acionar de novo. Então é interessante você ter essa válvula aqui, mesmo que seja um custo a mais no seu circuito. Para isso, então, vamos chegar aqui e, só repassando, isso daqui é um ciclo. Então, o próximo movimento depois do recuo de C é o avanço de A. Então, por mais que dependa do acionamento do botão para o A acionar, para o A avançar, é interessante a gente já deixar isso daqui meio que engatilhado. Então, voltando aqui, recuo do C é a posição 0 e o movimento será o avanço de A. 1.2 é a válvula com botão, 1.4 é o rolete. Então, esse é a posição do 1.4. Para ir mais devagar, aqui em opções eu botei na simulação um slow motion de 1 para 4, para facilitar para a gente enxergar as coisas. Dá o play aqui, esperar se está faltando alguma coisa. Isso está reclamando aqui que essa válvula está para fora dessa borda. Isso não é problema para a gente. A gente pode começar então e ver se esse movimento vai seguir a lógica. Avançou A, avançou B, C, recuou, recuou e recuou. E já está engatilhado aqui para a próxima. Ok? Bem simples. Como não existe, como é uma sequência direta, a nossa sequência é bem lógica de desenvolver. Usando esse mesmo passo a passo não é o melhor termo para a gente usar agora, porque tem um método que se chama passo a passo, mas usando essa sequência de raciocínio aqui, você não vai ter problema nenhum, tá? Em fazer isso, não vai ter problema nenhum de
sobre a posição de sinal ou coisa do tipo. Então, por hoje é isso. Vimos aqui como aplicar o método intuitivo. Aproveitamos e repassamos algumas coisas de nomear os componentes, atuadores e válvulas. Tá joia? Até a próxima, então.